revelações. Tá dizendo, não tem como as pessoas têm um pensamento, né, Paulo, evangelista aqui, que apenas a graça já é o suficiente, né? E aí é um tal perigo também, né? Você achar que você vai ser salvo só pela graça. A gente tem que cumprir a lei, a gente sabe isso. Mas agora a gente não pode achar que eu vou cumprir a lei para ser salvo. Não, entendeu? Eu cumpro porque eu fui salvo. Fala aí, pessoal, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente está aqui mais uma vez para uma gravação do episódio número 4 do Quarto Secreto. Então, se você não está inscrito ainda no canal, está gostando do conteúdo, vai mandando sugestões aí para a gente de assuntos, o que é que você quer que a gente discuta aqui, que a gente debata sobre os assuntos do reino. E mais uma vez estamos aqui com o irmão Eli. Eli, mais uma vez. Agradeço aí, mais uma vez, a sua preferência, né? E hoje está acompanhando aqui conosco, né? Como você já viu aí no título do vídeo. Hoje vamos falar sobre a lei e a graça, né, Paulo? É isso aí. E hoje trouxemos aqui um convidado especial. Um convidado né? especialíssimo, né? A gente trouxe o evangelista Christian. Seja muito bem-vindo, Christian. Amém, graça e paz aí. Eu agradeço pelo convite, né? Um pouco tímido perante as câmeras, mas toda a honra e toda a glória seja dada para o nosso Senhor Jesus, né? Amém? Amém, meu irmão. É isso aí. Então, gente, esse papo de hoje vai ser sobre lei e graça. Lei e graça. A gente sabe, né, evangelista Eli, que Jesus... antes disso, né, eu vou lembrar vocês se inscreverem no canal, por favor, tá? Nos dá uma força aí nesse sentido, para que essa mensagem do reino ela chegue a mais pessoas. Nosso objetivo principal aqui do canal é fazer com que pessoas que estão hoje na escuridão elas venham para a luz, né? Certo. Todos nós aqui temos histórias um pouco parecidas, testemunhos um pouco parecidos. Nós não nascemos, com exceção de Eliabe, não nascemos em berço cristão, né? E mesmo assim, Eliabe, apesar de nascer em berço cristão, ele, enfim, era mais do mundo do que muitos que são do mundo, né? Assim, quando a gente fala do mundo, assim, que levam uma vida que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Do jeito, deixa a vida me levar, né? Isso, jeito Zeca Pagodinho de ser. Então, nós aqui estamos hoje nessa posição porque a gente se rendeu, né? Isso. Então, assim, se você está nessa posição hoje de vivendo a sua própria vida, né? De acordo com a sua lei, sua vontade, a gente também já teve aí. Então, assim, a gente não olha para você com preconceito nem nada, a gente só quer aqui falar do reino, né? Tentar te convencer, né? Que na verdade não somos nós quem convencemos, Verdade. é o Espírito Santo. Mas enfim, tamo junto aí, vá comentando, vai dizendo se vocês estão gostando do conteúdo e vamos lá, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, a aplicação dela no nosso dia a dia. Vê só, a gente sabe que a Bíblia, ela conta a história do povo de Deus, né? O povo escolhido, os israelitas. Começando de Gênesis a Apocalipse, conta-se a história de como Deus ele cuidou do povo, né? Cuidou dele até ele chegar à salvação que veio através do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Isso. E quando Jesus veio, há quase 2000 anos atrás, ele enfrentou muitas dificuldades em relação à lei. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento. Antigo, tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus, né? E o Novo Testamento é a nova aliança,
que se inaugura quando Jesus vem ao mundo pela primeira vez. E aí Jesus encontra grande resistência, evangelista, ao lidar com aqueles que já eram religiosos, já criam em Deus, né? Mas não faziam necessariamente o que a lei e os mandamentos daquela época mandavam, não é isso? Isso. A gente trazendo um pouco para os nossos dias, né? A gente vem aqui realmente para quebrar paradigmas. A gente sabe que a gente se preocupa muito em relação à religião, né? E o Antigo Testamento, ela viveu muito na religião, né? Na religiosidade. Ela viveu muito... Estava conversando um pouco antes aqui, né? Sobre impor, né? Impor por goela abaixo, né? Eu creio que alguns podem, de repente, um dia estar escutando isso que a gente vai estar abordando aqui, mas existe quebra de paradigmas. Né? Muitos dizem que Jesus, né, quando veio, ele veio para... Muitos esqueceram do Antigo Testamento, né? Mas um completa o outro. Né? A sombra, né? Como a diz, sombra, né? Da primeira letra até a última letra da Bíblia. Né? Sim. Se a gente for estudar uma primeira letra da Bíblia, a última, pode ter certeza que uma vai completar a outra. E quando Jesus veio para realmente cumprir o Antigo Testamento, até estava conversando com os irmãos semana passada e um deles questionou, não, Jesus ele veio para cumprir a lei e o Antigo Testamento não é válido mais. Né? Isso é um assunto que, se a gente se aprofundar, eu sei que não tem muito como a gente se aprofundar, né? Mas vamos seguindo. Dá muito pano para manga, né? Eles dizem que é como assim, quando Jesus ele veio, a lei acabou ali, né? Boa. E a lei se cessou ali em Jesus, né? E é como a gente vê, né? A lei foi enviada, foi nos dada, né, através de Moisés, né? E a graça, ela veio por meio de Jesus, né? Que a gente pode ver aqui em João, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, nessa época aí, principalmente nessa transição que teve, né? Acredito que como até hoje acontece, né, que há muitas discussões em cima disso, mas imagina naquela época em que o povo já tinha aquela tradição de estar debaixo da lei e de repente entender o que é realmente a graça, né? E a gente vê que Jesus ele sempre cumpriu toda a lei. Ele não era contra a lei. A gente vê aquela questão lá da passagem da Bíblia em que fala que a mulher vai ser apedrejada e os homens levam até diante de Jesus e começam a lei diz assim que era para ser apedrejada, ser morta, mostrando para ele tipo assim, Jesus, nós estamos cumprindo a lei, né? Sim. E naquele momento Jesus olha assim, tá certo, a lei é essa mesmo, né? Mas aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Então ele não deixou de cumprir a lei, ele cumpriu a lei, só que ele mostrou que diante dessa lei ninguém vai conseguir cumprir a lei porque estava todo mundo errado. Então ele quis dizer assim, meu irmão, se não for a graça do Senhor, todos vocês aqui estão sendo condenados, porque todo mundo vai ser apedrejado também. E saiu um por um, né? Do mais velho ao mais novo. Pense num choque que foi isso, hein, Eliabe, para a Isso. época. Eles não perceberam que ele era espírito, né? Ele estava como carne, mas ele era espírito, né? E a palavra diz, né, evangelista, que a letra mata, né? A letra mata. Espírito O espírito vivifica. Sim. Estava lendo aí ele também assim diz, né, que a diferença entre a lei e a graça de Deus, ela está revelada pelo Espírito Santo, sabe? E ali ele era o Espírito Santo, totalmente. Total. Ele já estava vendo lá na frente, ele já viu todo mundo. Ele já viu a mulher chegar, ele já sabia que ela estava vindo, ele já sabia que eles estavam vindo com pedras na mão para matar ela. Só que eles não sabiam quem estava ali, né, era o Espírito Santo. Sabe, para acalmar os ânimos, né, para quietar. Imagina quantos anos não se passaram até a chegada de Jesus. Quantos anos o povo viveu debaixo da lei. E quando a gente escolheu esse título, Lei e Graça, a gente está falando
em outras palavras, de Antigo Testamento e Novo e Testamento. A lei está para um Antigo Testamento, assim como Está para o Novo. a graça está para um Novo. Isso. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele é o grande doutrinador, ele é o grande persecutor da lei da graça. Né? Isso. E ele foi muito criticado por isso, né, Eli? Bastante, O apóstolo Paulo, ele foi criticado porque naquela época se vivia como se fosse de fachada. Né? Os judeus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei foram os principais perseguidores de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, a gente sempre vê Jesus fazia uma coisa, tinha um peru do lado. Tinha um fariseu do lado. Mas isso aí a lei não diz que diz que não pode. Então, os pontos que mais Jesus teve atrito não foi com os perdidos, não foi com os, né, com as prostitutas, com os ladrões, com os cobradores de impostos. Não, foi com o próprio cumpridor da lei. Mas era aquele cumprimento de lei de fachada. Fala um pouco sobre isso ali. Sobre o que é a lei, ela é externa, enquanto a graça ela é interna, não é isso? Falando bem aí do que você acabou de dizer, a gente pode ter a passagem do jovem rico. Sim. Que ele chega, mestre, o que eu preciso fazer de bom para que eu venha entrar no teu reino? E aí Jesus começa a citar para ele lá os mandamentos, né? E ele olha assim, poxa, eu cumpro todos esses mandamentos. Então ele já naquele momento se alegra, fica feliz. Tô dentro da lei, eu vou entrar no céu, porque eu cumpro tudo. Todas essas leis, eu não mato, não roubo, não adultero, eu não levanto falso testemunho. E começou a citar lá, mas Jesus olha para ele assim, poxa, ele está indo de acordo com a lei. Ele acha que ele fazendo algo, ele vai entrar no reino, mas não é assim. Peraí, então, vende tudo que tu tens, entrega aos pobres. Porque Jesus queria ver o coração dele naquele momento no evangelista, queria ver qual era a intenção dele. E a Bíblia fala o que acontece? Ele sai triste. E aí você vê, por outro lado, um publicano, um cobrador de impostos, que era Zaqueu. Porque ele não estava no espírito, né? Que ele teve um encontro Ele estava na lei. Com Jesus. Ele queria só ver quem era Jesus. E aí quando Jesus aparece para ele, que Zaqueu desce da árvore e Jesus diz, hoje me convém ficar em tua casa. E quando ele chega lá, Zaqueu ouvindo as palavras lá de Jesus, tudo, naquele momento Zaqueu olha para Jesus e fala, se eu tiver lesionado, tirado alguma coisa que não era meu, eu resolvo dar 4 vezes mais. Porque Zaqueu naquele momento mostrou que o coração dele não estava naquilo. Zaqueu não precisou mostrar que ele cumpria a lei. Ele só precisou mostrar para Jesus que ele não estava pegado naquelas coisas. E já foi suficiente que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Então você vê de um lado um jovem rico que cumpria toda a lei, mas o coração dele estava distante. E Zaqueu, em que não cumpriu a lei. Mas naquele momento, a palavra de Zaqueu que disse, restituiu 4 vezes mais, mostrou que o coração dele estava voltado totalmente para a graça, para Jesus. Então é o que você falou, não é o externo, é o interno. É o que está dentro do nosso coração, né? É o que Jesus fala, o problema não é o que você come, né? O que você ingere, mas é o que sai. E isso aí acaba que provoca uma discussão acerca da proibição de certos tipos de alimentos, né? Por exemplo, os porcos, né, eram considerados, ainda são, né, para uma grande parte dos judeus, como um animal impuro. Mas Jesus falou, né, que não importa o que nós colocamos, o que nós comemos, mas sim o que a boca fala, né, evangelista? Até porque como o irmão Eliab estava conversando, falando sobre isso, se a gente lembrar sobre quando Deus criou Adão e Eva, né, acho que foi uma das primeiras leis, né, ele permitiu tudo, menos daquela árvore. Ali Deus já estava dando realmente assim algo, um direcionamento, né? Daquela árvore não. Então aquela árvore ali já fazia parte da lei de Deus, né? Que através daquilo dali algo poderia acontecer ao homem. E nós trazendo para o nosso dia a dia, como tu citou no início ali, nós vivemos muito nisso. A nossa vida perante ao mundo foi uma vida de porcos.
né? A gente olhava, via o mundo, sabia que existia a lei do mundo. Se a gente matasse, a gente sofria as consequências. Se a gente roubasse, a mesma situação, né? Se a gente, seja o que for, né? É que a gente viesse fazer Tinha no uma mundo consequência. uma lei de trânsito. Se tu descumprir, tu vai ser multado. Essa lei não foi o mundo que criou. Essas leis, quem criou foi Deus, o próprio Deus. O mundo copiou. E o mundo tentou aperfeiçoar, Sim, né? sim. Tentou aperfeiçoar, né? No que a gente vive, né? No que o mundo está caminhando. Como estava falando sobre as carnes, o que era impuro, o que não era impuro. Pedro, ele teve um encontro, ele estava numa laje, a Bíblia diz, numa passagem, que ele estava falando com Deus tal, e ele estava com fome. E ele viu do céu que subia, o próprio Deus falou, né, que subia, foi alimentar ele. Se assim, ó, como é que eu vou me alimentar disso? Isso é Sim. impuro? Aí Deus pega e repreende ele. Porque Pedro era É. judeu, né? Pedro era judeu. É até naquela passagem que ele vai ter encontro com os gentios, né? Isso. Que ali acho que Jesus já queria preparar para Pedro, que ele não ia falar com um gentio, né? Aham. Tanto é que depois dessa passagem, os gentios, 3 homens gentios foram procurar ele, dizendo: ó, um anjo me apareceu, mandou vir procurar você aqui, Isso. Simão Pedro. Tá E lá no Pedro livro de ainda- Atos, né? eu E acho. ainda Pedro ainda teve que ter a confirmação do Espírito Santo para falar com ele, só vai lá e acompanha os caras. Pra você ver Pedro como ele era assim Pedro- firme, né, assim sim. na sua conduta. Como é que a gente pode dizer que é algo impuro se vem de Deus? Sim. Sabe? A carne, ela veio de Deus. O Senhor, no início, né, criou ali de Adão e Eva. Ele deu o poder ao homem de dar nome aos animais. E dominar. E dominar. todos os Lá foi animais. criado. Como é que a gente vai dizer que é impuro? E para você ver essa Ó. questão do Adão e Eva, que você mesmo falou aí no início, que Deus só colocou assim uma questão, uma lei, né? Uma lei. Ó, essa aqui você não pode. Uma lei com Uma lei que não foi com cumprida. uma exceção, né? né? Assim, com uma Assim, ressalva. Né? isso. E não foi cumprida. Aí você vê que Deus mostrou desde o início que o homem, ele não consegue cumprir a lei. Não consegue. E só depende da graça do Senhor, porque quando aconteceu que Adão e Eva romperam aquilo que o Senhor tinha falado para eles, eles se viram nu, né? O pecado ali. E o que Deus fez? Ele teve que matar os animais, um animal lá, para fazer uma roupa para ele com a pele. Uhum. Então você vê que depois do pecado teve que ser gerado um sacrifício. Já daquele tempo, foi Deus mostrando assim, meu irmão, isso aqui é um espelho do que vai acontecer no futuro. Os homens vão colocar a lei, vai ter a lei de Moisés. Isso aqui você não pode fazer, mas os homens vão fazer, vão errar. Então eu vou ter que dar um sacrifício, vou ter que entregar o meu filho para revestir, dar novas vestes a você. Ali no jardim do Éden já foi um espelho do que ia acontecer lá na frente. Poxa, era tão simples, né? Tão simples. Era algo tão simples, pô. Era só não ir para aquela abençoadinha árvore lá, né? Só não vai lá, não vai. Porque até a pastora Tânia Tereza, ela fala sobre isso. Onde é que estava Adão? Porque tem uma corrente que mais, vamos dizer assim, tradicional, que vai dizer que a culpada foi a mulher. Ah. Isso tem implicações até perigosas, Isso, né? Porque vai isso. dizer que a mulher é menos importante que o Isso. homem. A mulher é a causa do pecado. Isso. Né? Os mais radicais vão pensar isso. Mas onde estava Adão quando Eva vacilou e foi ali tentada pela serpente? Era para ele estar vigiando. Isso. Era para ele estar cuidando. E de qualquer forma, Adão já tinha um livre-arbítrio. Então eu vejo que não tem como imputar a Eva, culpar a Eva pelo pecado do mundo. Né? Que como eu digo, alguns radicais vão dizer, foi a mulher que destruiu o homem. Isso, inclusive, até pode se justificar um certo machismo que preponderou na sociedade durante muito tempo. Isso. E do qual a gente ainda está se livrando, né, evangelista? Enraizado, né? Algo enraizado que a mulher, ela até foi falado ontem aqui sobre o Ministério da Família, que quando se criou isso da submissão, né? Ela não é
eu tiro de parâmetro com a minha esposa, sabe? Muitas das vezes, eu também já pensei isso, que a mulher ela tem que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos, o marido tem que chegar em casa, tem que estar a casa pronta, comida pronta, tomar banho, né? Aham. E seguir. Não, tá errado. Isso é tudo influência Tudo do influência. meio, né? Da sociedade. Da lei, Da lei. da lei. Da lei. Influência da lei, sabe? E eu sei que isso aqui a gente, nós somos novos, né? Eu sou novo tô vivendo muitas coisas novas, né? E eu creio que vocês também estão vivendo muitas coisas novas. Sim. E a gente tem vivido isso diariamente, né? Porque a gente passou e deixou de viver. Não que a gente não pratica a lei, né? A gente estava até conversando sobre isso lá na sala, que quando a gente começa a falar sobre isso, a nossa cabeça começa. É como se fosse uma linha de costura, né? Uma agulha, tu começa a costurar, começa a falar, começa a conversar, chega uma hora que tu fica. Meu Deus. Por isso que esse podcast aqui vai para umas 4 horas pra Sabe, cima. meu Deus, sabe? E a gente realmente, isso é para quebrar paradigma, sabe? A gente não é grande teólogos, a gente não Sim. tem mestrado, a gente nada disso. Realmente a gente vai para a luz da palavra e do Espírito, A luz disso. né? É a Tudo revelação. revelado, né? É, Tudo evangelho algo puro e simples. puro e simples, né? E realmente a lei ela é severa, gente. A gente tem que ter o cuidado, não é nada por goela abaixo, sabe? É tudo através do Espírito Santo mesmo. Porque tem pessoas que são radical dos dois lados, né? Porque hoje também tem uma tal de hiper mega graça, né? É uma Eita, graça hiper, mega, power graça. power, ultra, blaster, master. Big graça Não mesmo. vou fazer propaganda do pastor Luciano Subirá, mas aquele livro Graça Transformadora é algo incrível, sabe? É algo incrível, assim, Graça transformadora. Graça Transformadora. Ela é algo muito assim. Eu quero reler de novo, porque eu li uma vez, né? O livro ele é Aham. pequeno, a criança, sabe? Pastor Luciano Subirá tem muita literatura. Muita, né? muita. E é resumido, sabe? Esse livro dele é resumido. E ainda é um resumo. Eu imagino. Né, Tem um mas- livro até que só para eu passar aqui para o Eliabe concluir a falar dele, é um livro aqui que eu peguei como referência, deixa eu só dar uma olhada aqui, que foi o pastor Hernani Santos que recomendou. Ele fala da graça também. É de Charles Spurgeon. Né? Deixa eu só ver aqui. Graça para o culpado. Spurgeon. Vai lá, Eliabe. Essa questão da super graça também, né? Hoje em dia, ela tira o homem do pecado, né? Assim, né? É tipo assim, eu posso pecar o quanto for e no final das contas eu vou para o céu, porque a graça me livra de todo o pecado, né? A graça já foi perdoada, tudo aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com Uma vez salvo salvos para sempre, né? Sempre. Fala um pouco sobre isso, Eliabe. Vamos lá, a palavra diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, né? Então, a graça é dada de graça. Como é isso? Mas é uma escolha, né? Existe nós temos que cumprir a lei também, Isso. não é isso? Não dá para... Não tem como ser só a graça, né? Tem que ser a lei junto com a graça, Lei e a graça. né? Querendo ou não. E como tá falando assim, suas revelações. tá dizendo, não tem como as pessoas... Tem um pensamento, né, Paulo, evangelista aqui, que apenas a graça já é o suficiente, né? E aí é um tal perigo também, né? Você achar que você vai ser salvo só pela graça. A gente tem que cumprir a lei, a gente sabe isso. Agora a gente não pode achar que eu vou cumprir a lei para ser salvo. Não, entendeu? Eu cumpro porque eu fui salvo. É como o evangelista Cristo fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que tem algumas religiões que pegam isso aí como um amuleto, né? E dizem que ser salvo para sempre. E eu não condeno assim, né? Não tenho nada contra esses irmãos, né? Uma linha de pensamento deles. Eu creio que um povo equivocado, mas nada demais. Mas o que eu tenho a dizer assim é que a graça... Nada demais, mas aí que eu vou equivocado. A graça... Aquele negócio, né? A graça ela não nós estamos à pode luz da substituir palavra. também a lei,
entendeu? A verdade é essa também. A graça não pode também substituir a lei, porque sem a lei, a gente sabe que fica tudo de qualquer jeito, as pessoas querem fazer de qualquer forma, né? Só que assim, a gente tem que entender que a lei, ela não deve ser cumprida por obrigação, como um método para eu poder ser salvo, Sim. né? A gente é salvo pela graça. A própria palavra fala em Paulo, diz que a gente não é salvo pelas nossas obras. Às vezes o cara tá aqui por dentro, meu irmão, tô fazendo um jejum aí de 40 dias, vou fazer 41, porque eu tenho um irmão lá que fez 40, vou fazer 41. Competição. Mas por que, meu irmão? Não, meu irmão, eu quero ficar cheio do Espírito Santo e tal, mas por dentro o cara tá, sou cara. Então, meu irmão, Soberbão. isso aí, ele tá cumprindo algo que diante dos homens tá legal, mas dentro dele ele tá mostrando, não, eu tô batendo um recorde, eu tô sendo, sabe, mais santo do que os outros. Eu vou te dizer que muitas vezes eu fiz isso também. Quem Muitas nunca, vezes eu né? fiz isso. Quem Muitas nunca vezes. olhou pro Até para irmão, né? emagrecer, vou fazer jejum para emagrecer. O Eli falando aí, evangelista, sobre o cumprimento da lei, ela deve sim acontecer, ele deve acontecer. Mas aí ele falando, eu me recordo de uma passagem que está na Bíblia, não vou saber onde precisamente, mas com certeza no livro de Romanos, em algumas das epístolas de Paulo, ele fala o seguinte, 3, 21, 28. deixa eu ver aqui, em Romanos, 3, 21, 28. 26. deixa eu ver se é esse. Aqui fala do ninguém é aceito por fazer o que a lei manda, né? Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Isso aí. Isso. Isso aí. E complementando, o que é que Paulo fala? Ele diz o seguinte, olha, tem pessoas, gentios, existem gentios que eles não conhecem a lei. Eles nunca leram as escrituras, que é o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles cumprem a lei. Então, e tem pessoas, fariseus, e escribas e mestres da lei, pessoas estudiosas que sabem a Torá do início ao fim, que não cumprem no espírito a lei. É um cumprimento ali de fachada, né? É aquele negócio, na frente das pessoas, eles são cumpridores da lei. Mas Deus que sonda o coração de todos, né? Jesus fala isso. Deus sonda os corações. Então, por mais que as pessoas, você aparente ser uma coisa para as pessoas, Deus está vendo o seu coração. Então, isso que Paulo fala, gente, não precisaria de lei. Se você entender a graça de Deus, se você entender a doutrina da graça, você não vai precisar de lei escrita. Por quê? Você já vai estar cumprindo a lei nas suas atitudes. Nessa perspectiva, eu entendo que a graça por si só ela é suficiente. Imagina que alguns estudiosos eles dizem que só se salvassem apenas a Epístola aos Romanos e o primeiro livro, a primeira carta de João, o Novo Testamento estaria salvo. Porque, na visão dessas pessoas, a essência da doutrina da graça está lá. Então, hoje, eu digo a você, se hoje tivesse só um dia para ler a Bíblia, eu não iria para o Velho Testamento. Entendi. Eu iria para o Evangelho da Graça. Isso. Porque se eu compreender exatamente e no Espírito o que é a graça, automaticamente, Cristian, eu estou cumprindo a lei. Sim. Vamos trazer para eu creio que foi lei também. Deus ele falou com Noé, né? Foi uma lei para construir a arca. Porque ele precisaria dar um rumo à humanidade, né? Ele precisou dar um rumo à humanidade. E ali muitos não cumpriram. Porque Noé ele foi, e eu imagino, vamos trazer a nossa memória assim, ó, Noé construindo, tudo um direcionamento do Senhor. Ele ia evangelizar aquele povo que estava perdido, né? E ele falava, Deus vai
acabar com a terra de novo. Vamos lá. Sabe, vamos comigo, vamos ajudar. E tu falando sobre isso, e lá eu creio que eram os fariseus, já naquele, sabe, naquele tempo ali já, né? Eles dando em casamento, se dando em casamento, homem com homem, mulher com mulher, vivendo a sua vida. E Deus falando, vem. Há tempo ainda, naquela época ainda Deus falava para Noé que existia um arrependimento, que eles tinham que deixar de praticar aquilo ali. Sabe, porque a lei ela apontava para o Messias, para a vinda do Messias. E Noé ali ele já deixava muito claro sobre isso. Só que muitos não quiseram. Muitos não quiseram. Até os animais obedeceram a lei de Deus, vão até a arca. Pensa. Vão até a arca, né? E separou aí. A gente não vai entrar nisso daí. Mas os animais obedeceram a lei. Vão, né? Creio que, não sei como é que eles escutavam Deus, os animais, né? Mas eles obedeceram. Mas eles obedeceram à lei. Obedeceram ao comando. Né? E realmente, tu falando sobre quando Jesus entrou no templo, né? Vocês não passam de sepulcros caiados. Já viram quanto isso é sério? Eles tudo muito bonito, cheio de vestes bonitas, não eram vestes brancas, né? E aquela beleza toda, aquela santidade toda e por dentro podre. Está dizendo ali que Jesus naquele momento quis dizer que a lei, se cumprindo a lei, mas com o coração longe de Deus, não serve, não salva. Se tiver a oportunidade, Né? como é, né? De muitos serem salvos, né? Tiver a oportunidade. Jesus entra no templo e faz tudo isso. Jesus entra no templo, vocês estão fazendo da minha casa, sabe, uma casa de comércio, uma casa de prostituição, sabe, uma casa de bares, de bebidas. Gente, esse pouco tempo que eu tive lá, nos 10 dias que eu tive lá, que eu fui levar minha filha para casar. Lá no Reino Unido? No Reino Unido, muitas igrejas fechadas. Muitos pubs abertos no lugar de igrejas. Sabe? E aquilo dali me deixou indignado. Me deixou indignado como cristão, sabe? Sendo que lá a lei é acima de tudo. A lei é acima de tudo, até de Deus, naquele lugar, sabe? Isso é muito sério, né? E tá se encaminhando. A gente sabe o porquê disso tudo, né? E não vai entrar na questão apocalíptica, mas a gente sabe. E lá é tudo muito controlado, né? O pastor Jairo falou até falou que para você bater um prego, fazer uma construção na sua casa, um prego na parede, você tem que pegar uma nota, assim, uma liberação, porque a lei não libera para você bater. Se você bater, o seu vizinho souber, ele entregar, pronto. Se tu for para falar de Jesus, tu não pode pisar em solo. Existe uma lei para te falar de Jesus lá. É mesmo. Tu não pode pisar no solo Você viu aquela mulher que foi britânico. presa porque estava em frente de uma clínica de aborto? Ela estava orando. Orando, mas isso foi orando, não foi com palavras assim, não. Ela só aqui, ó, de frente. O policial parou do lado dela, você está orando? Em pensamento. Entendi. Em pensamento, meu irmão. E ela foi conduzida para a delegacia. Olha como está se encaminhando, sabe, é um gente? cerceamento do direito de livre manifestação do pensamento. É a lei. É a lei do mundo adaptando para poder que o evangelho não se propague. Agora pegue uma cadeira, um banco de madeira, bota e sobe. Aí você pode falar de Jesus. Estou entendendo. Sabe? Porque nesses países, né, mais restritivos, eles entendem que isso aí seria um tipo de indução, Isso. de induzir a pessoa a crer no seu Deus. Isso. Não é isso? E isso meio que ataca a privacidade da pessoa, meio que é uma coação, né? Então as pessoas se sentem ameaçadas pelo fato de você estar falando de Jesus para ela. Você vê que ele sabe o poder que tem Cristo, né? Isso. Para ele proibir. Agora eu lembrei a passagem de Daniel. Daniel foi para as covas dos leões por quê? Naquele momento foi proibido a oração. Isso. Sim, Isso. sim, Não foi? Isso. Porque a oração, se a oração não tem poder, então por que foi proibido?
Por que eles têm tanto medo da oração? A oração é a lei, né? Isso está acontecendo nos tempos de hoje, meu irmão. A rainha disse uma vez, né, que Meu temia Deus. mais as orações de Nós somos John loucos, Wesley. gente. Nós somos loucos mesmo, gente. Billy A Graham, gente do começa quê? aqui a falar que a oração é, É. uma lei. Realmente é, pô. É uma lei para abolir realmente tudo isso. Sabe? E ninguém vai nos impedir de entrar no nosso quarto, o quarto secreto, dobrar os nossos joelhos e mandar. E essa passagem aí, Oração. até do quarto secreto, acho que é essa, né, em que Jesus condena os homens que estavam na frente nas ruas no tempo, mostrando que estavam em jejum, mostrando o rosto de sofrimento, que estava passando por... Ele estava mostrando o quê? Eu estou cumprindo a lei. Ele queria que as pessoas vissem assim, poxa, então tá ali, o irmão ali, menino, o cara cumpre a lei mesmo, viu? Olha pra ali como ele está passando, sabe? No sufoco. E Jesus, naquele momento, ele não condenou por ele estar cumprindo a lei. Condenou a forma como ele estava cumprindo a lei. Onde estava o interesse nele naquilo tudo? Era mostrar para as pessoas. Então, assim, em nenhum momento Jesus ele condena quando a gente cumpre a lei. Mas qual a tua intenção em tu querer cumprir a lei? É ele que ele diz, então, meu amigo, vai fazer isso aí? Entra no teu quarto, fecha a porta lá no teu secreto. Jesus está dizendo assim, meu irmão, tu quer fazer um jejum? Tu quer se consagrar ao Senhor? Não vai para a rua não, que nem os fariseus, mostra para todo mundo que está se consagrando. Não, vai para o teu quarto, vai para o teu secreto. Então, assim, Jesus, em nenhum momento ele foi contra a lei, né? Mas sim, ele veio para cumprir a lei e para mostrar para pessoas onde deve estar o coração dela, né? Algumas pessoas dizem, não, porque quando veio a graça, a lei ficou, né? Mas eu vejo que a lei não ficou, a lei aumentou. Se você antes não podia matar, quando veio Jesus, você não pode matar nem no pensamento. Pensou em matar o irmão, pronto, já pecou. Não adulterar, pronto. Pensou na irmã ali, na do próximo, alguma coisa, pronto. Viu? Já pecou, Lembra do já filme que a pecou. gente colocou para os homens com uma missão? Sim. Que é Até o Último Homem. Ele fala ali, né? O filho do personagem ali, né? Tá, mas você atirou? Não. Eu matei com o meu coração. Sim. Vocês entendem que a lei ela veio para reorganizar o mundo? A lei de Deus. Deus ele levantou Moisés. Passou um período. Ele passou um período no Egito para entender. Deus chamou Moisés. Tirou o povo. Levou para o deserto. Deus chamou Moisés para o monte. Ele desceu com a lei. A partir dali era para reorganizar. Perfeito. Né? Para reorganizar os dias, datas festivas. Mas o coração do povo começou a ficar acima da lei. Sabe? Começou a ficar acima da lei. E o povo não quis obedecer. Muitos obedeceram. Outros não. De onde vem essa característica da desobediência do nosso primeiro pai, né? Terreno, pai Adão. humano. Adão, Tá primeiro no nosso Adão. DNA, meu irmão. Primeiro Adão. A gente já nasce com essa característica, né, no nosso DNA. Eu li tô lendo agora a Bíblia, até quem me deu foi o nosso irmão Luiz Nanel. Ele me deu no Natal, né, de aniversário de Natal. E a Bíblia cronológica. E, meu Deus, assim, ó, eu já li a Bíblia 4 vezes ela toda, nesses últimos 3 anos. Eu dei um exemplo, eu usei como se fosse um livro, né? Realmente ele é um livro, só que ele é um livro vivo, né? Sim. E eu comecei a ler. Eu assim, meu Deus, que Bíblia doida é essa, pô? Cronológico, começa a dar um nó, sabe? Só que chega uma hora que o Espírito Santo pegou e falou, né? E sobre a terra era vazia e sem forma. Né? Ela era vazia e sem forma. Aí dá um ponto. Esse ponto eu creio que é um tempo. Não sei se é 2 anos, 3 dias, 30 segundos, 1 ano. Não diz. E o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Essa vazia sem forma, eu creio que eram os anjos caídos. Ou seja, eu não tenho como afirmar, sabe? Se ela é uma tese. Se ela era vazia sem forma, os anjos caídos eles pairavam sobre a terra.
uma feia, era muito, eu imagino que era muito, né? E após isso, o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Quando o Espírito do Senhor começou a pairar sobre ela, os anjos foram para onde? Para baixo. Eles se enraizaram. Eu vi isso aí no sabe? livro também do Pastor Hernandes, Ah, Anjos é? e Demônios. Ah, eu não li Fala- esse livro. Eu não li Leia, é esse muito livro. bom. Fala Eu não li sobre ainda. essa questão assim também. Sabe? E o homem foi criado do quê? Do pó. Tô falando sobre o enraizado, né? Aham. Algo enraizado, sabe? A raiz do homem. A raiz do homem, sabe? Então, nessa perspectiva, a gente pode até dizer que o próprio Adão, né? Isso. O próprio Adão, ele já tinha uma certa predisposição à desobediência. Isso. Tanto é que ele desobedeceu. Né? Eu fui batizado com o Espírito Santo no meu primeiro ano de conversão. Foi muito forte isso. E o Espírito Santo, ele tá em nós, né? Ele tá ali pronto. Basta a gente aceitar, né? Aquilo que Deus tem pra gente. Ele tá ali. E a raiz também tá ali do mal. Quando tu falasse do início da escolha, né? Eu posso escolher ser usado pelo Espírito Santo, mas eu também posso escolher ser usado pela raiz do mal, que são os anjos caídos, né? E qual voz, né, que a gente tem dado mais ênfase, né? E eu lembro que ali, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, é algo muito claro isso, é como se fosse uma explosão de amor. A explosão da lei de Deus, né? É porque você está falando aí, enraizado, né? A nossa luta é contra a nossa própria carne, né? Assim, Olha isso. ser humano, né? Então, assim, quando a gente dá o pontapé inicial, você mesmo falou aí, do Espírito Santo, né? Que a gente aceita Cristo, começa a ter uma luta dentro de nós. Isso. É como até o pastor Luciano Subirá, ele fala assim, quando você aceita Jesus, você ficou mais inteligente, mudou alguma coisa assim de uma hora para outra, ficou mais alto, mais baixo? Não, nada disso acontece. Só que no mundo espiritual acontece algo que começa a ter uma luta. Isso. Você tem um instinto ruim, que é da natureza do homem, da carne, e aí vem a graça do Senhor, que é o Espírito Santo, né, sobre a tua vida, e ali começa a trabalhar em cima de você. E aí você vê, é como você até sentou em um outro podcast, quem é que você está alimentando mais, né? A Exatamente. carne ou o espírito? É qual daqueles dois, né? E voltando aqui sobre a questão da lei, a gente vê assim, a lei em si, vamos dizer, a gente pode matar? Até mesmo pela sociedade? Não, né? Uhum. Então, assim, se você for ver os 10 mandamentos, né, em si, são todos aqueles que a gente, no nosso dia a dia, como cristão ou não, a gente deve cumprir. Só que quando a gente se torna cristão, é como fosse assim, esse pacote vem, porque o nosso coração já não fica enraizado no mal. Então, É uma luta diária, né? né, Uma luta quando a diária. graça vem sobre nós, É, aquilo lá que era uma lei que era um fardo para a gente cumprir, não se torna um fardo. a graça veio quando Porque a Jesus graça disse está veio. consumado, né? Exatamente. Cara, trazendo essa discussão para o nosso dia a dia, por exemplo, a política. Política, é isso, eu estou envolvendo também o judiciário. Isso. São pessoas que conhecem a lei dos homens. Isso. E a gente vive num país onde a corrupção é algo crônico, está no DNA do brasileiro. Então, é mais um argumento que reforça essa ideia de que o conhecimento da lei por si só, ele não traz salvação. Isso. Quantos escândalos nós não já presenciamos aí nas manchetes da televisão de deputados, senadores caçados, juízes. Quem criou a lei? Deus. Quem criou a lei foi Deus, Quem copia? o homem, Diabo. através do homem. Ele copiou Não é todas isso? as leis de Deus e
através disso, modificando. Sim, Tu que, eu acho que, tu já se formou, né, em sim, direito, então né? praticamente Eu creio que é é uma das áreas mais usadas pelo diabo. né? Posso estar errado, Sim, mas sim. eu creio que é uma das áreas mais usadas pelo diabo. É uma ferramenta muito forte. Porque é impressionante Ah, como se pode dobrar a isso, palavra, a lei. isso. Porque a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Porque se pega uma lei aparentemente simples de cumprir, e aí você dá uma interpretação muito louca para aquilo. Já viram o filme O Advogado do Diabo? Sim. Filmão, Aquele filmão filme clássico. ali É, foi claro para mim, exatamente. sabe? Eu vi ele antes de Jesus, que depois eu sei que a gente vai entrar nesse assunto que é o antes de Jesus e depois, né? Tava conversando lá na Aham. sala sobre isso, né? E o depois, quando a gente recebeu o amor de Deus, sabe? Disse, meu Deus, como eu vi por outros olhos espirituais, sabe? Aquele filme ali. É claro, pô. É É uma claro. chave, é. É claro. Tudo posso, que a Bíblia diz, né? Tudo posso aquele que me fortalece. Qual tem nos fortalecido mais? Pode usar esse versículo para os dois lados. Ele diz que o É. diabo ele conhece a Bíblia mais do que a gente. Só que Pois ele não é. conhece em revelações, né? Em espírito, né? E como você falou aí, com relação a essa área que o inimigo pode usar bastante, né, do direito, advocacia da lei, ele usa muito. Usa muito. Porque, muito, assim, muito. a lei de Deus, ela precisa ser cumprida, né? Ela foi feita ali naquele momento para ser cumprida, porque o povo estava muito rebelde, Isso. né? Tanto é que Moisés, a primeira vez que desceu, ele quebrou as tábuas, só do estresse que viu lá, que o pessoal já... A transformação que teve... Pensa. Não, imagina. Ele já quebrou na mesma hora lá, disse, imagina... Se é nós, né, jogava na cabeça de alguém, né? É na tua, não. E a lei de hoje, a lei de hoje em dia, o que acontece? Ela é modificada o tempo todo. Agora, por quê? Para agradar todo mundo, Isso. né? A lei de Deus não é assim para agradar Aí todo você mundo. desagrada a todos. Você tem que matar o velho homem, você é o que a gente falou na semana passada, é a renúncia, é negar a si mesmo, né? Só que a lei dos homens não tem nada a ver de renúncia e negar a si mesmo. Eu tenho que fazer uma lei em que vá tanto servir para o Paulo, eita, mas o evangelista aqui, para ele não é muito legal. Então vamos fazer uma lei Vamos que modificar, né? vamos modificar Vamos alguma dar um coisa que jeitinho, né? é Vamos dar um todos, é não sei o jeitinho. quê, né? Aquela é como a gente tá vendo as polêmicas que tá tendo hoje aí sobre banheiro, sobre tudo, né? Até a Sim. linguagem portuguesa Sim. querem A mudar, discussão né? sobre o aborto voltou à tona, certo? No Congresso Nacional já as comissões parlamentares já estão discutindo novamente essa possibilidade. Aqui, né? No Porque Brasil. aqui No Brasil, tem, no Brasil. mas como é que é? Questões É, específicas, questões assim, né? específicas quando se trata de gravidez provocada por um estupro ou quando a gravidez representa risco à saúde e à vida da mãe. Olha Nesse como é ca- claro isso, pô. É, Sabe, a ferramenta mais usada. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. tem essas Sabe, exceções do sobre aborto legal. Eu nunca tinha parado sobre as profissões. Eu nunca tinha parado. A gente conversando agora veio isso, Uhum. sabe, assim. E como é muito usado, pô, essa ferramenta. Sabe? E É muito. é muito. Como a Eliabe falou, o inimigo ele usa muito os homens para deturparem a lei de Deus. Porque eu concordo com o evangelista quando ele diz que toda a lei vem de Deus, né? No entanto, o homem deturpou Deturpou. essa lei. Até hoje, né? E precisa, é isso. Até hoje. Aí o que é que acontece? É lei para tudo, irmão. Ah, E aí, no final das contas, você fica engessado. isso. Vai chegar um momento que, bicho, a gente não vai poder abrir a boca mais. Sabe, eu não sei como é que é o ditado aqui, né, de Maceió, né? Mas eu sei que lá a gente falava que muitas coisas vinham comendo pela beirada, né? Sim, Eu não que é o s- parte mais fria. Isso até o né? pastor Jé estava conversando sobre a lei de condomínio. Começou a ser muito restrito. É assim que começa. Não pode ter som alto. Tem até tal horário. Mais coisas aí de lei de condomínio que eu não lembro. Tem até tal horário para usar piscina. Do elevador tu não pode subir
tem que ser pelo social. Não pode É. descer com o cachorro pela onde as pessoas descem. Tem que ser Mudança pelo pelo, de serviço. pela linha de serviço, sabe? Vai chegar um ponto que tu vai entrar no elevador, tu vai estar escutando som, um louvor, e tá falando de Jesus. É que dali vai estar dentro da lei. Ah, eu não posso escutar isso porque a lei não pode, a lei de condomínio não permite. E tem uma lei sendo discutida Entendeu? nesse exato momento sobre isso. Sobre isso aí, ó. Sobre a nossa liberdade de Liberdade. manifestação Isso. na internet. Sim. Que está se mostrando aí perigoso. Inclusive, tem várias pessoas envolvidas para barrar isso. Porque estão querendo controlar o que nós falamos na internet. Isso. Isso é só o início, né? Depois é o que a gente pode assistir. Tu já, Como na Coreia, né? tu já trabalhou Coreia, no ramo de né? bebida, né? Também, Já. né, Liaber? Nesses últimos anos, nesse ramo que a gente trabalhou dentro da empresa, começaram a essa liberdade, sabe? Toda essa liberdade de aceitar tudo perante a todos, sabe? Questões de homem, mulher, sabe? Começaram a aceitar tudo. E eu peguei um pouco desse final. E ali eles começaram a introduzir isso. E se a gente falasse algo, porque fulano, ele tem algo que ele gosta da questão de gênero, né? Não poderia nem olhar. Começou algo que tu já não poderia nem olhar dentro de uma empresa. Porque ali tu era taxado como... como é que diz? Preconceituoso. Racista, preconceituoso, Homofóbico. homofóbico, sabe? E algo que eu creio que dentro de ti nunca existiu, né? Porque a gente vem falando muito sobre o amor constrangedor, né, do Senhor, né? E para eles isso é uma afronta, sabe? E aqui dali dentro de uma empresa multinacional, sabe? A gente tendo que aceitar. E tu como cristão? E a gente como cristão, eu como cristão, como é que a gente aceitaria hoje essa lei? Tá nas faculdades, né? Faculdade, Eu vi até um sabe? vídeo recentemente de uma mulher que Faculdade. apanhou de um homem, porque ele queria usar o banheiro feminino, ela brigou com ele e ele bateu nela. Olha aí. E a gente, sabe, vamos dar um exemplo. Numa situação dessa, como é que a gente tem que agir? Nos esportes hoje. Nos esportes, Tem sabe? uma jogadora de vôlei, né, que Nos Estados uma Unidos foi transexual, proibido, né? que Foi proibido ela agora. muda, é claro que o homem vai ter mais força do que a mulher. Então imagina, um homem hoje se torna uma mulher e ele entra num futebol. Ele vai ser, vamos dizer assim, vai ter mais corpo, vai ter mais, conseguir correr A mais. gente não é contra eles, Então assim, né? ele vai querendo ou não, tirando até mesmo a categoria das mulheres, ganhando troféu, pode ser melhor jogador, né, por tudo isso aí, mas porque ele tem um físico de um homem, né? Não é Isso. questão de preconceito, é questão que a gente tá vendo que muitas das vezes acaba tomando o lugar das próprias mulheres, né? Porque a gente sabe que o corpo da mulher em si é um pouco mais frágil assim, com relação ao físico, né? A Isso, força, né? Então, teve até um questionamento ano passado sobre uma jogadora de vôlei aqui do Brasil, né? Que as próprias jogadoras de vôlei estavam dizendo, não tem como competir. Não tem como competir, porque quando sobe, ela é a primeira a bater, não tem como bloquear, porque a força dela é muito grande. No caso, né? um homem que joga vôlei. joga vôlei Isso. Uma Porque equipe até feminina. isso, meu irmão, a gente não pode falar. É, Porque, assim, essa ideia aí, essa tese é de que homem e mulher é um conceito social, cara. e foi uma lei de Deus. Ele instituiu isso. A gente tá falando sobre lei, né? Uhum. Como isso está sendo como é que diz? Modificado, né? Mudado. Tu falou no início ali que do Reino Unido. Misericórdia. Quer atender? Não. Bom, tu falou sobre isso no início, né? E até perdi um pouco do raciocínio. Mas seguimos, é a lei. Acontece. Não tem muito que... E a gente vendo assim da lei, a gente tem também ver a lei com relação à doutrina.
Porque Certo. tem a lei de Deus e tem uma lei ainda dos homens, vamos dizer assim, os homens de Deus que ainda criaram uma lei dentro da própria congregação, Certo. né? Acho que não acharam o suficiente a lei que tem que ser cumprida e ainda colocaram outros. Vamos botar assim, doutrinas, usos e costumes, né? E essa semana até aconteceu algo específico assim comigo, com a minha esposa, né? A gente foi para fazer um trabalho social com o pessoal lá da Pala, né? Que tem pessoas lá com câncer, leucemia, tudo. E a gente foi nessa semana e tinha uma mina lá em que a gente foi oferecer o serviço, né? E ela não estava fazendo nada. Porque ela tinha o pessoal do salão, que estava arrumando o cabelo, sobrancelhas, maquiagem. Deixar a mulher pronta, assim, para o Dia das Mães, né? E essa jovem, ela tava lá toda na dela, assim, quietinha, sem fazer nada. E uma chegava, chamava ela não ia. E ficou lá, a mãe dela foi e tal. E ela não queria ir. Aí eu fui lá falar com ela. Eu disse, rapaz, vamos lá, pra você ficar mais elegante e tal, que não sei o quê. Ela disse, eu não posso não. Eu disse, não pode por quê? Não, porque, assim, sabe, tem uma lei, uma doutrina na minha igreja que não libera. Aí eu disse, como assim não Meu libera? Ela disse, Deus. não, porque eu não posso cortar assim meu cabelo, as pontas. Eu não posso passar maquiagem também. E nem tirar o cabelo da sobrancelha, né? Senão vai ficar muito, assim, sabe? Ela disse, não, rapaz, mas você tem que se sentir bonita, ficar bonita. Ela disse, não, mas porque o meu líder lá, né? Ele não libera. E ele é muito rígido. E se ele me vê assim, sabe? Uma jovem, né, acho que tem 18 anos. Mas na cabeça dela já tá apegada naquela lei. Tipo assim, se eu não cumprir esses requisitos, é o que pregam muito. Eu não vou ser salvo. E aí eu fui conversando com ela, disse, ó, vamos fazer o seguinte, faça só a sobrancelha, que aí a gente vai deixar o mais natural possível. Não vai mudar muito, você vai tirar esses pelinhos aqui, vai ficar mais natural. Ela pegou e fez, né? As outras mulheres foram lá conversar com ela também. Aí ela pegou e fez. Quando ela fez, meu amigo, se você vê o sorriso que ela deu, a alegria que aquela menina sentiu, parece que, tipo assim, era algo de outro mundo que estava acontecendo ali com ela, sabe? Ela olhou assim, ficou, poxa, tipo, foi só uns pelinhos, mas para ela. Aí o pessoal lá que tava maquiando, vem cá para fazer só uma maquiagem, depois você tira, sei lá, o seu rosto, mas para você ficar bonita agora. Ela fez a maquiagem também, sabe? Fez um penteado, não cortou o cabelo, mas fez um penteado. Então, assim, você vê o sorriso que ela ficou, a alegria, né, naquele momento. Uma coisa simples, mas ela tá muito pegada à questão dessas doutrinas, né? Eu vi até uma pregação recentemente de um irmão falando, assim, foi tirar o paletó, né, na hora da pregação. Ele disse, pronto, agora eu sei que alguns irmãos aqui vão ficar escandalizados. Porque meu irmão. Até a questão, Paulo e Evangelista, de você mesmo não botar um certo botão certo, acho que o de baixo que fica aberto, né, o de cima fecha. Se você errar nisso aqui, os irmãos já se escandalizam, meu amigo. Sim. E você não pode pregar em certas denominações sem a roupa de sacerdote. E a gente vê que quando tinha lei, a gente era sacerdote, mas quando veio a graça, a gente se tornou filho. A gente não tem esse protocolo, a gente Na lei vê, a gente era escravo. na Na lei a lei gente era tinha escravo. o que? O É isso aí. tabernáculo. Quem é que entrava no tabernáculo? O sacerdote, né? É. E ali no Santo do Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote que ia até lá. Né? No tempo da lei, era dessa forma que funcionava. Mas quando Jesus veio, o que aconteceu? O véu foi O rasgado. véu foi rasgado. Agora O você não é acesso é sacerdote, o livre. acesso é livre. A gente vê quando Moisés ele vê a sarça, né? Ali pegando fogo. Deus fala para ele, Moisés, tira tua sandália, isso aqui é um lugar santo, né? Mas a gente vê assim no Novo Testamento aquela passagem que fala do filho pródigo, em que ele vai, sai da casa do pai, vai curtir a vida dele, come a comida dos porcos, né? Aquela passagem, comida dos porcos, porque o porco, pelos judeus em si, né, é uma comida impura, né? É algo Isso, que não pode. Então, assim, para mostrar que ele chegou ao ápice final, assim, de comer até comida de um porco que Sim, era sim. condenado, né? E até E quem trabalhava com porcos era mal visto. mal visto. Ninguém queria E nessa casar. passagem ele fala, né, Paulo, evangelista, que ele pega e volta para casa, e o pai dele diz que dê sandálias pro meu filho. A gente vê no Velho Testamento, Moisés, quando chegou próximo à sarça, Deus disse, tira a sandália, que é um lugar santo. Mas a gente vê no Novo Testamento que quando o filho pródigo ele volta para casa, o pai dele dá sandália. Então, assim, a gente vê
que aquele local que no tempo da lei é tipo assim, tira a tua sandália, você tem que estar santo, santo, santo para vir aqui, tem que fazer o sacrifício. No Novo Testamento não é assim, porque se eu for agir com você como no velho, você não vai cumprir aqui no novo. Então, assim, hoje você tem um acesso total diretamente com Deus, e o Senhor, tipo assim, aqui, meu filho, toma aqui as tuas sandálias novas. É uma nova caminhada, porque naquele tempo quem andava descalço eram os escravos. Nessa passagem, quando o pai entrega as sandálias para o filho, está mostrando assim, filho, a partir de hoje você não é mais escravo. Você agora é filho, você não é mais servo, você agora é filho. Eu acho que o que arremata isso aí, para complementar o que você está falando, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele disse, Quebra todos os paradigmas. A mulher pergunta, mas onde eu vou orar, né? Se no templo eu não posso entrar. A religiosidade encravada, né? Sim. Pelos fariseus, eu estava procurando aqui em Mateus 23, ele fala sobre isso. Eu não vou ler tudo, mas Mateus 23, 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixem entrar os que estão a caminho. Gente, a lei, ali como Jesus na cruz, né, que eu falei, quando ele disse está consumado, a graça ali entrou, não está consumado. Sim. Sabe, o amor dele, as pessoas tentam ainda convencer hoje em dia que a lei é muito mais importante que o amor de Jesus. É verdade. Né? Infelizmente, isso já é apostasia do anticristo nas igrejas, sabe? Eu não gosto muito de falar de igrejas, porque a igreja é de Jesus, pô, sabe? A igreja somos nós, ela é a noiva, sabe? E a noiva, ela é através do amor, sabe? Pedro, ele foi muitas vezes repreendido pelo Senhor, né? E o Senhor entregou para ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe, ali ele estava derramando o amor dele naquela pedra que era Pedro. Sabe, era o amor dele. A gente vinha falando lá, até as meninas lá estavam querendo ir embora, a gente lá assim, meu Deus, a gente começou a entrar num assunto que hoje é mais fácil tu vender um Jesus que pode todas as coisas, sabe? Ó, vem para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Aí a tua vida está destruída. Teu casamento, financeiramente, na prostituição. Entrega que eu vou resolver. Só que aí o cara vem, recebe um Jesus por medo. Tá entendendo? Por medo. Por medo. Ou pela necessidade, né? Isso. Desse Porque vício a lei daquela- ainda está no coração dele. Ah, mas eu ainda guardo essa lei, né? Isso é muito maior que isso. Sabe? Eu vejo que é muito maior que isso. Porque a gente tem que fazer com que a gente conversou sobre isso, né? Que a gente tem que fazer que as pessoas experimentam o amor de Jesus. Vem, eu sou amor. Vem, eu sou amor. Independente de qualquer coisa, vem. Para que depois ele venha, a gente falou sobre isso, né? Me receba, vem com amor. Depois sim, Jesus pega, não é nós que vamos definir a lei para as pessoas, sabe? Jesus ou que o Espírito Santo vai pegar e vai falar para as pessoas: essa é a minha lei agora. Mas vai ser com amor. Não vai ser com imposição. Sabe, a igreja é a noiva. Não vai ser com imposição de homem nenhum. Sabe? Vai ser o amor, a compaixão de Jesus, o Espírito Santo, esse amado e precioso Espírito Santo, sabe, que a gente busca todos os dias. Vai ser o amor dele que hoje eu mato. Ontem eu matei, hoje eu não mato mais. Sim. Sabe? Essa lei, eu fiquei triste, né? Porque, tipo, falou que Jesus, ele veio e o Antigo Testamento não existe mais. Então, ele acaba com a cruz também, pô. Porque quando o Senhor falou que está consumado, a graça nos alcançou. Né? A graça nos alcançou. Agora pratiquem a lei. Sabe? Pratiquem a lei. Eu fui um desses. Eu creio que nós todos fomos, pô.
sabe? É quebra de paradigma, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão magoadas, né, com o evangelho, com igrejas, com pessoas que magoaram, líderes que magoaram, sabe? Mas nós também já fizemos muito isso, mesmo estando dentro da igreja. Sim. É o que Nós Sabe? somos os me algozes entristece disso. hoje, né? Eu fico assim, muito mais triste em ver uma pessoa que foi cristã, que já esteve na igreja, já recebeu algo do Senhor e está em outros caminhos, sabe? Um caminho do mundo. E do que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Porque geralmente nessas pessoas que a gente já encontrou, em que tá fora da igreja, assim, fora dos caminhos do Senhor, fora da igreja não, né? Fora dos caminhos do Senhor. São pessoas em que foram magoadas por pessoas da lei. Entendeu? Mas por que você saiu assim? Não, porque aconteceu assim, eu errei, dei um deslize, e aí foi me colocar assim como aquela mulher, como a gente tá falando, né? Jogaram aquela mulher diante de Jesus e assim, ó, a tua lei diz isso. Teve uma situação lá na igreja qual eu fiz parte, um determinado tempo, alguns jovens, né? Eu também estava envolvido no meio, né? Mas eu não fui chamado, não sei porquê. Mas algumas pessoas foram chamadas para frente, jovens, uns 5, 6 jovens, foram chamados lá para frente da igreja para confessar o pecado, o erro diante de todo mundo, e foi disciplinado na frente de todo mundo. É tipo assim, ó, estamos mostrando o que acontece quando você não cumpre a lei, entendeu? Então, assim, Pegaram Jesus e né, crucificaram de novo. e que a gente aprende pela Entendeu? graça que não é dessa forma. Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas fora dos caminhos de Jesus, fora do caminho de Deus, devido a isso, porque entenderam, aprenderam só pela lei. Aham. E ver que a lei é impossível, meu irmão, do cara cumprir. Se você não está prostrado diante do Senhor todos os dias, você não cumpre a lei, não. E mesmo assim não vai Está cumprir. consumado não valeu nada. Vai errar, Paulo. Quantas vezes, hein, Sabe? evangelista, que a gente erra a lei? Meu Deus. Quantas Meu vezes? Então, Deus. assim, Se a Bíblia fosse está por dizendo assim, isso, meu Nós amigo, seríamos fulminados. meu amigo, pela lei tu cumprindo ou não, você vai ser salvo pela graça, porque pela lei tu não vai conseguir, não. Vai ou não vai, tu vai errar num pensamento, num deslize, numa palavra que tu vai falar. Sim. Quantas vezes eu até sinto isso aí, quando às vezes vou falar com alguém, um dos mandamentos diz não usar o nome de Deus em vão. Eu já fiz isso aí, tá assistindo um jogo, a seleção brasileira jogando. Aí vai lá e faz um gol no finalzinho de mim. Tá, meu Deus do céu. Pronto, já falei, usei o nome de Deus em vão no futebol. Aí Deus Senhor, puf. já era. Então, ai de Já nós, era, se não né? fosse a graça do Senhor, meu irmão, sobre a nossa vida. Você contando isso aí, Eliabe, eu fiz acabei de ter essa revelação aqui. Os romanos, por que eles crucificavam as pessoas? Um dos objetivos era o quê? Impor o medo, meu irmão. Medo. A gente Impor falou o no início. cumprimento da lei pelo medo. Porque se a lei não tem E a uma... reputação deles se eles não fizessem isso. Isso. Se a lei não tem uma reprimenda, se a lei não tem uma consequência, porque a lei é sempre assim, se você fizer isso, acontece isso. Então, causa e efeito. Uma lei sem efeito é uma lei que ninguém vai cumprir. E o Império Romano, ele precisava se manter. Ele precisava se manter. Jesus, ele foi considerado por muitos como mais um profeta da época. E os romanos meio que fizeram pouco caso de Jesus, porque eles entenderam que Jesus não era político. O que o romano não queria é que ninguém ameaçasse o sistema romano. Isso. Então, se chegasse uma pessoa Esse homem aí tem coisa errada. de boa Com ele. fala, convencendo a todos, o que é que isso poderia representar? Uma ameaça ao sistema, ao governo Ele é romano. de cidade de César o que é de César, né? Quebrou tudo ali. Aí né? os romanos Quebrou tudo disseram, ali. não, ele não é ameaça pra agrediu gente. ninguém. Tanto é que não foi Roma que condenou Jesus. Não foi o Império Romano. Pôncio Pilatos, ele disse, eu lavo minhas mãos. Eu entrego o rei dos judeus para vocês fazerem o que quiserem. Eu não vejo mal neste Ele homem. falou que o meu reino não é daqui, né?
E ele O falou... próprio imperador, né? O meu O próprio reino, né? imperador. Aí Jesus fala, mas você só tem autoridade porque meu pai deu. Aí essa é fantástica, essa sacada aí de Jesus. Então, eu quero trazer aqui... Então, quando a igreja faz isso, de expor o cordeiro na frente de todos e imolar o cordeiro e sacrificar o cordeiro, o que é que ele está dizendo? É a lei do medo, irmão. E Paulo condena isso. Posição, imperialismo, né? Imperialismo Total. total. Olha, vamos sacrificar vocês serão bodes expiatórios, né? Por isso que vem daí a expressão bodes expiatório, porque ali você foi a cobaia, meu irmão. Você foi usado para dar o exemplo para todos. Olha, e não façam isso, senão hoje é ele que está ali, amanhã pode ser você. Então você passa a cumprir a lei baseado numa intenção errada, que é a de não ser punido. É como você cumprir a lei para ser salvo, tá errado. Você cumpre a lei porque o seu espírito, ele testifica a lei. A lei faz a gente praticar obras, né? Exato. A lei faz a gente praticar obras. E não é por obras. Não é por... na verdade, quando a gente vive pela graça, nós temos que viver como numa postura de retribuição. Isso. Eu, certa vez, escrevi de agradecimento, isso. né? Certa vez escrevi isso. Imagine que nós, Deus nos livre, tivéssemos um diagnóstico hoje de um câncer terminal. E uma semana depois, imagine o que aconteceu, hein? Numa semana em que você foi diagnosticado com câncer terminal, que você tem um mês de vida pela frente. O que faríamos? O que minha cabeça não faria nesse momento? E aí, uma semana depois, eu vou a uma consulta de rotina e o médico diz, eu não sei o que aconteceu, mas o câncer desapareceu. O que faríamos? O que você faria? Meu irmão, você daria uma festa, você sairia comemorando. Essa é a graça. Nós estávamos mortos e fomos salvos em Cristo Jesus. Então, tudo o que nós fizermos é como demonstração espontânea da graça que recebemos. Abraão, ele não fez o que fez, quer dizer, Abraão não é considerado o pai da fé, não foi pelas obras de Abraão. Porque se fosse pelas obras dele, não teria sido suficiente. Mas foi por Deus, foi pela graça. Não obedecemos porque fomos salvos, né? É que obedecemos a lei era porque usada fomos para salvos, sacrifícios, não para né? sermos salvos, né? Tu pecou, traz um animal, sacrifica, né? E o teu pecado está perdoado. A graça não, né? Eu quero trazer aqui para a gente discutir aqui, olha, o que Paulo fala sobre isso, né? Somos livres para servir a Deus não da maneira antiga. Isso. Ou seja, cumprindo a lei seca, né? A letra seca da lei. Mas da maneira nova. Qual é essa maneira nova? Obedecendo ao Espírito de Deus. Eu escrevi até bem interessante isso aí, assim, ó. A diferença, né, da lei e da graça, né? A lei, ela exige a justiça de Deus. Olha a ferramenta, é a OAB que diz, a ferramenta, né? A lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede. A lei, ela exige. A graça, ela concede aos homens através de Jesus. Jesus não está exigindo nada. Ele não está exigindo nada da gente. Ele está concedendo. Quando a gente falou no início lá o meu amor é a graça. Tu queres o meu amor? Ou tu queres a lei? Ou tu quer a justiça dos homens? Ele está concedendo. Eu estou te dando. Foi consumado, meu filho. Entenda, sabe? Foi consumado. Sim. Sabe? Isso aí tá pago, né? Tá pago. Tá pago. Evangelista. Paulo, ele é muito... Meu Deus, Paulo.
quando ele caiu do cavalo ali, ele já estava... Quando ele caiu do cavalo, eu vi que eu acho que ele caiu em espírito. Eu não sei se o cair do cavalo é isso, sabe? O cair do cavalo, muitas vezes eu caí do cavalo e eu estava em espírito. Sabe? E Jesus pegou e se mostrou para ele ali, sabe? Em espírito. A gente, na verdade, é o Espírito que vai nos revelar a forma certa. É cada um, né, Interpretar a Paulo? É Bíblia. cada um. Pode É ser que cada esse cair um. do cavalo tenha sido, de fato, uma metáfora. Isso. Eu nunca tinha Uma parado para pensar sobre isso. simbologia, uma simbologia, É, nunca né? parei para... Mas a Bíblia diz que ele estava a Mas caças, Mas ele né? tava, E ele tava com os homens também, né? Tudo. ele estava, literalmente, ele caiu do cavalo mesmo. Porque Caiu do cavalo duas ah, vezes, né? ah, Ele caiu do cavalo, que eles se deslocavam, né? Ele caiu do cavalo, mas também do cavalo, né, do chão, ele caiu de novo do, né? É porque para ele cair do cavalo, acredito que o cavalo tenha visto algo que ele não viu. Impressionante, pô, Entendeu? impressionante. Ele deve ter, como uma mula, né? Viu algo ali que isso, o Paulo em si ele não viu, né? E Mas até acho que ali o Paulo, ele estava o cavalo, praticando a lei. Ele era um... achando que Ele tava é da tudo- lei. né? Ele é da E lei. Paulo fala em Coríntios, né, que eu me fiz da lei Ele é para da lei. pregar para os da lei, mesmo eu não concordando com a lei. Aí, ó. Né, quando ele dá aquela passagem que eu me fiz de escravo para levar a mensagem para os escravos. E ele cita, né, eu me fiz também da lei para levar a mensagem para aqueles da lei. Então, você vê lá totalmente que Paulo já não estava de acordo com a lei e como funcionava a lei. É como ele fala em Efésios, né, a gente recebeu a graça, somos salvos pela graça que é dom de Deus. É que as Dom pessoas, elas gratuito, dom as pessoas, gratuito. nós, a gente está tentando tomar o lugar de Jesus. A gente quer, porque parece que assim, a gente quer dar um motivo para, olha, eu tô sendo salvo porque eu evangelismo, porque eu Isso. prego, porque eu vou pro presídio, porque eu vou pro hospital, Apartai-vos de mim. né? É porque eu sou o cara, velho. Ah. É por isso que eu tô sendo salvo. Agora Isso. você que não faz nada, meu irmão, você não tá sendo salvo não, Pé de chinelo. né? Pé de chinelo. É, Cara, sabe? A gente tá tomando o lugar de Jesus, A verdade é essa. A gente tem que entender que sabe? as nossas obras, né? É forte, a gente- mano. Todos nós É vamos, forte, assim, sabe? vamos ser salvos. O irmão que está indo para a igreja, mas Deus sabe o coração dele, está fiel com Cristo, mas às vezes o irmão ele não está, digamos assim, nas obras. Mas o coração dele, quando tem em casa, no quarto dele, vai lá e fecha a porta, o irmão vai ser salvo da mesma forma. Como eu creio que os mesmos irmãos que têm outra linha de pensamento, como uma vez salvo, salvo sempre, desde que ele ande com a conduta Isso. em que... Aí né, entra a lei. né, Uma vez salvo, salvo. Porém, essa hipergraça... hipergraça que é o problema, né? o Mas assim, problema. mas se ele acredita nisso, mas ele cumpre a lei, ele tá tudo andando assim de acordo, é uma pessoa que não murmura, ele não mata, ele não rouba, ele não adultera. E ele que tá crendo naquilo, ele vai pro céu da mesma forma. Agora, assim, a questão das obras, do que a gente pode fazer, não é que vai levar a gente pro céu, é o nosso galardão. É isso que eu tô tentando juntar aqui na Terra, é riquezas lá no céu. Eu acho, Né, a eu gente acho que o tenta- galardão... A gente não tem nem ideia, né? Você pode pensar uma coisa melhor que Gente, da eu Terra. passei por uma não vai situação chegar com próximo o do que nosso vai ser anjo, galardão. né, que é o Daniel Regis. Meu Deus, ele é um anjo na nossa igreja, assim, que o Senhor enviou. Passei por essa situação, porque dali me constrangeu de uma maneira que... ele veio a primeira vez, logo no ano passado, sabe? Ali eu já vi que Deus começou a me quebrar total, sabe? E aí a gente foi lá preparar algumas coisinhas para ele comer e tal. Ele tava sentado assim, e com aquele jeito dele, sabe? Ô, meu irmão, ô, meu amigo, pegou Aquela na minha calmaria, mão. né? Só no galardão, né? Que a gente vai entender, que tu vais entender. Eu creio que ele já entendeu, né? Ele é um anjo do seu enviado, né? Só tu vai entender. Eu saí em silêncio, daí eu não falei mais nada. Tô falando sobre o galardão, né? Meu Deus, pô. Sabe, meu Deus, eu não sei se o galardão, de repente, ele é uma outra situação da lei da graça, né? Eu não sei se ele entra junto sobre isso, sabe? Não sei, até porque a gente estuda e tem coisas que eu creio que a gente vai sair daqui hoje, a gente vai procurar sobre o que é o galardão, né? Sim. É algo muito... Mas é isso daí, mano. A gente não pode deixar as pessoas não entrarem, não receber, sabe? A gente não pode, a gente não tem esse A direito, gente tem sabe? que abraçar Tem essas que abraçar pessoas. quem Como ele for. falou aqui, o pastor Daniel Regis, a gente não pode perder ninguém. Ninguém pode ficar para trás. Alguma hora, meu irmão, a gente Ninguém vai, pode a ficar para gente vai trás. cair.
Isso, Uns vão levar uma queda mais feia, isso. outros vão vacilar menos. Nós, Mas é uma questão de tempo Eu caí. só, cara. eu caí. Nós Nós caímos. caímos. Sabe? Todos os dias. Todos nós pecamos. A palavra diz. A gente cai fugir todos os dias. É a gente fugir do É. pecado, né? Como fugir da um aparência cara do que... mal, né? Um ex-drogado. Ele tá já 1 ano sem usar nada. Ele não vai chegar Aham. num dia e vai dizer assim, ó, hoje eu vou só pegar um cigarro aqui, fumar esse e mais nada. Ele não vai fazer isso, né? Então, assim, a gente que sai, que é cristão, que já teve errando muito, a gente tem que estar o mais longe possível do pecado. A gente não pode... Todos como os dias. Como Brincar o com mundo... todos os hoje eu vou dias. ficar aqui, quem Um sabe, dia né? após o outro, né? Mas amanhã eu Leandro? peço Um perdão dia ao após o Senhor, outro. mais tarde, né, a graça vai me salvar. A gente não pode... Ó, essa linha de pensamento, ela é muito perigosa, porque já teve pessoas cristãs, já chegou pra mim assim, eu fui dar conselho, disse, rapaz, ó, observa a tua vida, olha o que tu tá fazendo assim. Eu disse, não, meu amigo, mas fique tranquilo, a graça do Senhor, ela vai me salvar. Então, assim, eu falei pra ele, você já tá errado, porque você já tá cometendo um pecado se garantido na graça. Você tá com outras intenções. A questão da graça, eu pelo menos acredito assim, vou dizer assim, falhos todos nós somos. Errar, sempre nós vamos errar. Só a questão é que todos os dias eu vou lá e me arrependo todos os dias. Senhor, de coração, eu não queria isso, eu não queria ter feito isso. Isso. E Deus, Isso. que sonda o nosso coração, ele vai ver, poxa, Isso. o Eliabe ali errou, mas foi uma falha da carne, mas ele está com o coração arrependido. Outra coisa, eu fazer aquilo porque eu quero fazer e depois eu vou lá chegar, simplesmente vou orar, achar que está tudo resolvido. Isso. Mas já fui com a intenção de sabendo que depois eu vou pedir perdão. Ao meu ponto de vista, isso não funciona. A graça não é dessa forma. A graça é da forma de eu vou errar sempre. Arrependimento Eu genuíno. concordo. Arrependimento com você. genuíno. Aí é com Deus, né? A Concordo. gente até Isso. estava falando sobre as pessoas que cometem suicídio, né? Aí, claro, muitos vão querer defender, né? Que, vai pro inferno. Quem sou eu para dizer isso, pô? É isso aí. Quem sou eu para dizer isso? Se Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e toda vez que ele se arrependia, Deus olhava que era genuíno o arrependimento, Uma grande chave essa aí, viu, meu irmão? era genuíno o arrependimento. Então existe arrependimento genuíno sempre. Não foi só Davi, sabe? Davi, ele foi segundo o coração de Deus, mas o que ele praticou, se é o segundo, imagina eu, tu. Não é nem mais misericórdia, é misericredo, né? Né? Imagina nós, meus irmãos. Imagina Meu nós. Deus, O salmista Davi, né? Meus queridos, eu queria colocar aqui uma outra passagem também que está lá em Romanos 7. Vou Foi fazer tudo combinado, só essa pode. discussão. O Espírito Santo, ele dá conta, né, de organizar tudo. Veja, o que Paulo diz aqui, né? Ele diz, olha, a própria lei, ele é perguntado, não, mas tudo bem, ele é indagado pelos fariseus, sim, mas você está dizendo que não é para cumprir a lei? Ele diz, não, calma aí. A própria lei é pecado? Claro que não. Paulo diz, claro que não. Aí vem o mais. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Tem um papo sério com o Paulo. Né? Chegar Paulo lá é Paulo, né? Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Então, na minha concepção, o que é que Paulo está dizendo aqui? Veja, quando se cria uma lei, quando se escreve uma lei, quando se publica, quando se fala uma lei, porque ela não precisa ser necessariamente escrita, ela pode ser falada, você está criando o pecado. Olha o exemplo que eu vou dar. Imagina uma pessoa que nunca passou pela cabeça dela usar algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga. Ela não sabe nem o que é droga. Certo? Não sabe o que é droga. Nunca teve contato. Tem. E aí, essa pessoa um dia, ela abre lá a lei penal de drogas, dos crimes contra o uso de drogas, e vê lá
usar entorpecente é crime, é contravenção penal, pena, tal, tal, tal. É isso que Paulo está dizendo. Se essa pessoa nunca tivesse contato com essa informação, ela nunca iria usar droga, meu irmão. Agora, a partir do momento que ela leu, usar entorpecente é crime. Ativou o espírito de Eva. Ativou, meu irmão. É isso que Paulo está falando. O inimigo, ele usou essa oportunidade para ativar o gatilho, para trazer à mente do ser humano e à consciência algo que ele nem fazia ideia. A lei penal, ela não diz, se você matar é crime. Não, Ela o diz... espírito de Eva, né? Espírito de curiosidade, né? Curioso, exatamente. Porque Paulo, Não deixa de olha ser. para o histórico de Paulo. Paulo era um cumpridor da lei. Mas muita coisa Paulo fez porque a lei apresentou a ele. E aí ele diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo fazendo. Uma grande confusão aí mental de Paulo, que retrata essa briga, essa guerra entre alma e espírito, a alma querendo fazer uma coisa, o espírito condenando. Então, toda vez que nós criamos leis, qual é a minha conclusão? Nós estamos nos sujeitando e abrindo mais espaço para o pecado entrar na gente. E a gente vê, né, como você falou assim, o próprio inimigo, né, com relação a isso. E o inimigo, assim, quando ele não consegue te parar, ele tenta te empurrar. Né? A gente pode ter como exemplo, assim, comer é pecado. É pecado comer, não, né? Não, né? Não. Mas se você exagerar na comida, se torna pecado? Então, assim, o inimigo que ele não consegue te parar, ele vai tentar te empurrar. Então, come, irmão. Come. Pronto. Pecado, Isso é em tudo, né? pecado da gula. Isso é em tudo. Né? Isso é em tudo. A Bíblia diz assim, beber, mas não se embriagar. Então, assim, é tipo assim, você pode tomar uma tacinha, toma uma champanhe para comemorar, não sei. Eu mesmo não bebo mais nada hoje, né? Mas o inimigo tá colocando tipo assim, não, meu amigo, tome mais. Aí te vê aí as pessoas batendo carro, fazendo besteira aí nas ruas, embriagadas, porque exagerou. Então, assim, o inimigo, se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te empurrar naquilo. E às vezes até de uma forma, eu presenciei até, a gente tem que ter um certo limite, tudo como a gente falou semana passada assim, aqui sobre renúncia, sabe? E a gente trouxe algumas passagens com relação, às vezes, a gente tem que renunciar muitas vezes da nossa família, né? Só que assim, a gente tem que ter também um meio termo, né? A gente tem que ter a nossa família, temos que ter um momento com Cristo, temos que ser tudo. Porque assim, essa semana eu presenciei de um irmão que está louco. Sério? Louco. Esse é o segundo... Louco em que sentido? Louco no sentido em que o cara leu tanto, se pegou tanto com relação à doutrina, com relação à lei, que ele pirou. Mas Ele isso pirou. Acontece mesmo, aconteceu comigo. E ele tava lá na Aconteceu comigo. E ele tava lá na pizzaria, meu irmão. No domingo, acho que foi no domingo, foi segunda, gritando, evangelizando, gritando. Agora ele de bermuda, com a camisa social, com a Bíblia desse tamanho assim, já tem comprado a pizza com a pizza e pregando e falando assim. Isso é o medo da minha mãe. E ele eu vi lá, ele tem o conhecimento todo da palavra, ele tinha o conhecimento da palavra, só que ele fala assim, João Batista dizia como, se arrependam, raça de víboras. Eita. Só que no dia de hoje, eu sou o bom João Batista, só que eu falo na linguagem de hoje. Então ele assim, então vocês se arrependem, começar a falar palavrão. Pelo amor de Deus. O estado que ele tava assim, sabe? Então assim... Passivo até de responder um processo. Isso. E aí eu quero que eu chegue nessa conclusão, o cuidado que deve ter com a lei. Porque a lei em si, como a gente está falando aqui o tempo todo, lei, graça, tem pessoas, não tem que ser, ainda entendeu, acho que vocês aqui assistiram até agora, entendeu que é uma balança. Isso. Se for só lei, meu irmão, Isso. você pode acontecer que o caso desse rapaz que eu tô falando, Isso. que é o segundo caso que eu já vejo. Se for só graça, vai ser o outro caso que eu falei, que é tipo assim, meu irmão, vou curtir minha vida, vou fazer o que eu quero, nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, vou lá, peço perdão e a graça vai me salvar. Isso. Então,
esse assunto que a gente trouxe aqui hoje é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado, entender que não é só lei e não é só graça, né, evangelista? Isso. Porque Perfeito, senão a gente Eliel. acaba. A questão da lei, né? Ela. Como assim eu vou deixar de fazer tudo isso? Eu já fui muito afrontado com isso, sabe? Tá, mas eu vou aceitar Jesus, até eu tô lutando contra esse termo, sabe? Eu tô pedindo pro Espírito Santo de repente, até me tratar quando é feito apelo, sabe? Eu não sei se isso é certo ou é errado. Quem sou eu para dizer? Mas eu tô pedindo pro Espírito Santo muito me ajudar em relação a isso. Quando a gente faz um apelo, mediante a tudo isso que foi falado, você quer aceitar Jesus? É como se Jesus fosse um objeto, sabe? Agora pega Jesus e leva para casa. Uhum. Não sei se isso, né? Sabe? E Deus está me falando muito que a gente teria que... Vocês querem experimentar esse amor? A mesa está pronta. Eu estou aqui. Meu amor está aqui. Esse amor que me transformou, que me constrangeu. Porque simplesmente a lei, como tu falou, pô, vamos botar na balança. O que que pesa mais? Eu obedecer ou eu renunciar ao amor de Jesus? O que que pesa mais na balança? Hoje, a gente, nos caminhos do Senhor, lutando diariamente contra o pecado, porque o diabo ele não cria, ele vai nos afrontar sempre naquilo que a gente deixou para trás. Ele sempre vai nos afrontar em relação a isso, sabe? Vamos botar numa balança. A lei é mais importante que o amor de Jesus? Fica essa reflexão para quem está assistindo aí, né? Eu acho que, baseado no que a gente já falou aqui, as pessoas têm plenas condições de responder essa pergunta. Porque não somos nós Não que somos vamos nós. impor. Isso, Não é isso, evangelista? Isso. Não há uma imposição. Baseado em tudo que a gente falou. Não há uma imposição. Eu sou o amor, mas eu também sou a lei. Sabe? É algo que a gente tem que realmente buscar no Espírito Santo, sabe? Buscar no amor. A gente que é diácono na igreja, né? A gente é diácono na rua. A gente é Verdade. diácono quando a gente vai fazer um No lanche. trabalho. A gente a gente é diácono em casa, sabe? E é o amor ou é a lei que eu vou impor de onde é que eu vou estar? Se eu fosse escolher, sabe? O Espírito Santo sabe qual que eu escolheria, Sim. sabe? Mas colocamos na balança, quem vai ver, quem vai escutar, isso que a gente colocou aqui hoje, sabe? Não é uma religião, não é uma doutrina, sabe? É um amor que nos constrange. São provocações que a gente está fazendo aqui. É um amor que nos constrange diariamente, sabe? E às vezes eu falar algo, eu alterar um pouco de voz com meu filho, será que eu alteraria com meu irmão? A pastora Jane falou ontem assim, né? Dentro de casa tu és uma coisa, na igreja... Eu era um que era assim. Deus vem me tratando muito, pô, em relação a isso. Até pela criação, né, que o pastor falou ontem, né? A lei que foi imposta a nós dentro de casa. De uma tal maneira que não existia o amor de Jesus. Tem que fazer que nem tem um pastor Cláudio Duarte, né? Sim, sim. Que ele ensina sobre isso. Ele disse, meu irmão, faça de conta que a sua mulher é uma mulher estranha. Aí ele dando testemunho, ele disse que foi levar a mulher dele para o salão de beleza. E a mulher disse, não, é rapidinho, é 20 minutos. Ele passou quase 4 horas dentro do carro, do lado de fora, esperando ela. E ele disse, meu Deus do céu, Senhor Jesus, me segura que essa mulher tá vindo. Eu vi isso aí. E ele disse, na hora o Espírito Santo disse, faça de conta que ela é uma irmã, que você tá dando carona pra ela. Ela entrou. Ireis, Amor, mas não pequeis. Amor, demorei muito. Ele disse, nada, imagina. Porque assim, quando a gente passa outras pessoas, a gente, não, imagina, foi rapidinho, você quer demorar mais, né? E ele disse, rapaz, ela é a minha mulher. Não, ela não é sua esposa, ela é uma irmã. Que você tá dando Porque o senso de justiça, né? É o que você falou É o aí, né? senso de Será justiça. que o meu irmão ia falar assim, mesmo forma como eu falo com meu filho? E a gente está conversando, falando sobre isso hoje, é muito fácil falar. É muito fácil a nós gente... seremos cobrados. É muito fácil a gente aqui estar falando para quem vai escutar, de repente, que Deus possa vir
Espírito Santo venha tocar no coração, sabe? Que acima de tudo isso, Jesus nos ama. Se a gente fala que Jesus nos ama, ele é muito maior que tudo isso, pô. Sabe? Ele é muito maior que tudo isso, muito maior. Não tem como a gente pesar o tamanho, É a incondicional, né, altura. irmão? Não tem, gente. Às vezes a Não gente tem, não acha, tem, não eu tem. pensei assim por muito tempo que, eu tô errando, eu tô pecando, Deus me ama pouco. Agora eu tô acertando, Deus me ama muito. Independente, meu irmão, se você tá errando hoje, se tá acertando, o amor de Deus é imutável, ele não vai mudar por você. O amor de Deus existe. Você pode estar hoje aí no mundo aí pecando, errando, fazendo tudo que é de errado, mas o Senhor te ama. Então faz assim, ó. Tipo, você que está em dúvida, né? Que amor é esse? Vem pelo amor. Esquece da lei. Aquele louvor, que amor é esse? Isso. Não vou cantar, porque senão eles não vão assistir. Eu também Então, assim, ó, gosto de cantar. esquece Corta a essa parte lei, aí. né? Esquece a lei, esquece aquilo tudo que até agora tu ouviu falar, tu aprendeu, esquece da lei. Experimenta o amor constrangedor do Senhor Jesus. E automaticamente a lei vem sem peso nenhum. Então Sem vamos peso lá. nenhum. O senhor está dizendo, o senhor não, você, né? Você. Você está dizendo, evangelista, que se uma pessoa hoje ela nunca teve contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, é melhor, é mais recomendado ela conhecer a graça primeiro, é mais recomendado ela ver os evangelhos, né, que vai estar o amor de Deus, o amor de Jesus ali, de uma forma mais, assim, clara, Claro. né? Do que ela começar pelo Velho Testamento. Até Você porque acha hoje a isso? gente apresenta o amor de Jesus, né? Isso. A gente apresenta o amor Eu de acho que Jesus. deve começar por aí, né? Isso, eu também creio nisso. uma É por isso sabe? que há muito Novo Testamento. Quando a gente vai fazer evangelismo, entrega mais o Novo Testamento. Mais Isso, a Novo gente não Testamento. pode Já, esquecer. entendeu? Aí é a Imagina, o caminhada. cara abre a Bíblia aqui e diz que Salomão teve quantas mulheres? Meu Deus, Vou misericórdia. ver também. Misericórdia. Todo o contexto, né? Diz todo o texto. Todo texto fora de contexto Sabe? pretexto. É perigoso tu apresentar para um novo convertido isso, sabe? Sim. É mais fácil tu apresentar que Jesus, quando ele foi crucificado, eu tenho um estudo sobre isso muito legal, pô. Só que eu sou na minha, né? Desde o início quando ele foi afrontado, crucificado, botado a cruz, aquela coisa toda lá no pátio lá de Patmos, se eu não me engano. Não vou recordar agora. Até ele chegar lá no monte, lá onde é que ele foi, existiam galerias, prostíbulos, bares, pessoas se dando em casamento com homens e homens, mulheres com mulheres. Existia naquele tempo. Uhum. Senão não existiria agora, Sim. sabe? Crianças sendo Violentadas. violentadas. Tudo isso existia. Abusadas, né? Tudo que a gente vive hoje existia. E o Senhor passando. Né? Muitos filmes, até Mel Gibson, né? No filme ele relata sobre isso, né? E foi através disso que eu comecei a estudar sobre isso. Aí ele olhando para tudo isso. Por vocês. Tinha alguma lei ali? No olhar dele? Não tinha nenhuma lei ali no olhar dele. Aí passava lá um homem lá Se mexendo ele com a fosse olhar menina. para a lei, ele... Sabe? É do amor ali. Por isso que a gente tem que apresentar o amor. E ele foi tão amor, né, que ele na cruz, os próprios executores, os seus próprios algozes, ele pediu para o Pai perdoá-los, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, maior expressão de amor do que essa é impossível. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois foi afrontado, tu me amas? 3 vezes ainda. Exatamente. E Tu me Pedro amas. ficou constrangido, porque, Senhor, o Senhor ainda acredita em mim, mesmo eu tendo negado 3 vezes. Sabe de todas as coisas, né? Ai, o É amor de questão, Jesus, irmão, é. né? A gente tem que aprender com Jesus, né? A única coisa que Jesus nos ensinou foi a orar. Toda a Bíblia você vai ler o que ele não ensina a gente aí como jejuar. A gente vê algumas passagens de jejum, tudo. Mas assim, a orar é a única coisa que ele... Ó, vocês não sabem orar, então peraí, deixa eu ensinar vocês aqui.
E diz o quê? Pai nosso que está no céu, né? É. E a passagem diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É justamente isso. Quem é o nosso pão, A única lei dele. né? É, digamos assim, venha todo Ensinando. dia a mim, venha todo dia se alimentar. Ele é né? o pão vivo. É o pão É o vivo. pão vivo que É desceu o do conselho que céu. tá falando assim, meu irmão, pão nosso cada É. dia. É diariamente, como o Paulo sempre cita, assim, é buscar o óleo, né, Paulo? Todos os dias, né? Tirar E- as cinzas, né? E fala assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Então, assim, quantas vezes a gente tem orado para não cair em tentação? Eu vou falar por mim. Eu poucas Eu também. vezes. Você me pegou agora. Poucas vezes, mas nessa oração diz assim, Eu não nos lembro. deixeis- não nos deixeis cair em tentação. Ele já tá dizendo assim, meu Até porque eu amigo. não consigo nem falar mais orando, eu só choro. Ele já tá dizendo assim, Paulo, Esmagados. Orando em espírito. Eliabe, Esmagados. evangelista, pessoas, olha, para vocês não errarem Isso. na lei e tal, já antecipa, meu irmão. Já começa em oração, pedir para o Senhor, para você não cair em tentação, para você alguém chamar você para alguma coisa e aquilo ali ser para algo mal e você tá sendo conduzido aí na Nós hora temos esquecido a oração do Pai Nosso. do Pai Nosso. E aí quando chega um negócio Sabe? ruim, é que a gente Isso. começa a orar. Eita, Senhor, me livra disso. Me tira daquilo. Nós estamos colocando as Mas a nossas gente- orações, né? E Jesus Mas a não gente ensinou já não isso aí. antecipa essa oração É. para o Senhor nos livrar. Forte. Então a gente É precisa forte. pegar o Pai Nosso e começar a ler ele novamente e ter essa Isso. oração dentro de nós. Ô, meu irmão, eu vou pegar isso pra mim. viu? Forte. Peguei também, É, certeza. Porque até nós aprendemos a rezar. Isso. Eu aprendi a rezar o Pai Rapaz, Nosso. lá em Dois Riachos agora foi claro. E o questão de rezar é aquela coisa mecânica, não passa nem do teto Isso. da tua casa, né? Agora, você orar o Pai Nosso, você saber o que você está falando com aquilo e o teu espírito ali testificando, e o Espírito Santo testificando o que você está falando, passa a ser poderosíssima. Isso. Eu mesmo criei um preconceito da oração do Pai Nosso. Porque eu rezei, nas vezes que eu rezei, né? Nas poucas vezes que eu rezei, o Pai Nosso, às vezes, né, numa solenidade e tal, você é induzido a rezar, não é isso? Passei por isso Mas já. Casamento de um amigo Pois dela, é, já meu irmão, passei pois por é. isso também. Então, Na firma, na empresa, sempre antes de Sim, sair, sim, era o Pai sim. Nosso. Mas é tão interessante isso, tu falando isso na empresa, né? Que isso é tão louco porque eles sabem que tu é cristão. De tudo que acontece ali, não sei se com você já aconteceu. Ó, não, tem um irmãozinho lá. Eles não chamam irmãozinho, vai lá, fala pro cara lá, pô. Os caras vinham na minha, pô. Era um ramo de bebida, né? Prostituição. Ali, não vou falar agora porque por causa do horário. é só a misericórdia de Deus mesmo, né? Todo mundo era santo ali dentro, até eu. Sim, sim. Entendeu? Pra te ver o quanto isso é sério. Vamos aí. Misericórdia de Deus na nossa vida. Meu A Deus. palavra misericórdia, eu estava vendo, ela é miséria Miséria. da córdia. Ó, E córdia vem de cardio. Tem a miséria do coração, né? coração. Você se colocar no lugar do outro, estar no coração do outro, ter misericórdia do que ele está Então, passando. miserável que sou tem muito a ver com isso, né? Isso. Sou miserável de A coração. miséria do coração. É isso. Meus irmãos, vamos caminhando para o final, né? Vamos caminhando para o final aqui. Eu gostaria de fazer apenas uma palavra final. Perguntar também se você está gostando, né, do conteúdo. Comenta aí, certo? Curte esse conteúdo, comenta, compartilha com aquela pessoa querida que você acha que, poxa, eu acho que essa discussão aqui, essa temática, esse assunto, ele tem um amigo que precisa ouvir isso, entendeu? Tem um familiar que precisa ouvir, acho que vai ajudar a virar a chave na vida dele. Então, faz isso, né? Faz esse ato fraterno de levar esse conteúdo à pessoa, certo? Também como uma forma de esse conteúdo aqui ele ser propagado, né? A gente sabe o quanto é difícil ganhar terreno na internet,
As pessoas fazem o que devem e o que não devem, né? Escandalizam muitas vezes. Enfim, a gente não precisa disso. A gente entende que não, a gente não está aqui por engajamento, a gente não está aqui por fama, não está aqui por nada disso. Mas estamos aqui para falar, para entregar a mensagem, né? Sermos canal da mensagem de Deus. Boas novas, né? E vamos continuar fazendo, ainda que a gente continue com o mesmo número de seguidores, a gente que perca, porque a gente sabe que uma pessoa ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus ela é viva e o Espírito ele vivifica, já valeu a pena. Amém. Amém? Então, gente, para finalizar, eu vou fazer uma consideração aqui final. Eu estava refletindo, viu, meus irmãos? Comecei a escrever, como eu sou da área do direito, né? Então, o que é que a gente faz? A gente puxa muito, né, da discussão que se tem nessa área da ciência e observa tudo com os olhos da Bíblia, com os olhos espirituais. E aí, o que é que o Espírito Santo me levou a escrever certa feita? E é algo que eu venho construindo. Por que as prisões, as penitenciárias estão cada vez mais cheias, meu irmão? Aí o que o Forte. Espírito Santo colocou? As pessoas estão presas à lei. E a lei mata. É isso aí. Cara, veja a importância da igreja de Jesus. Eu não A tô lei falando me matou. Meu irmão, A lei me matou. se Jesus não tivesse salvo a gente, quem lhe garantiria que eu, você, Isso. ele, não estivéssemos atrás das grades? Isso. Ou, quiçá, mortos mesmo, Isso. fisicamente. Porque mortos espiritualmente nós já estávamos. Então, qual foi o momento que a gente perdeu a rota, irmão? Quando a gente pensa que fazendo leis mais duras, aprovando a pena de morte, a gente vai resolver, quando na verdade a gente está enchendo mais as cadeias, cara. Porque a lei, o homem, ele está cada vez mais distante e apartado da graça de Deus. O homem, ele está cada vez mais, cada vez menos espiritualizado e cada vez mais mundano de resolver na força do braço. E quando a gente resolve na força do braço, a gente quer criar mais leis. É lei para importunação sexual. Hoje, se você olhar para uma mulher, por exemplo, e ela entender que você importunou ela sexualmente, você pode responder. Então, o homem, ele está indo... A humanidade, irmão, a humanidade está indo pelo caminho errado, eu penso. E eu lhe digo uma coisa, nós brasileiros, eu estava assistindo a entrevista do Alessandro Vilas Boas para o pessoal do Hub. Ele disse que na Inglaterra, meu amigo, no Reino Unido, na Europa, falar de Jesus é coisa de vovô. As pessoas dizem, não, Jesus, espera aí, isso é coisa ultrapassada, isso é papo dos meus avós. Não vem com essa, não. Então, onde a gente está indo parar, meu irmão? A lei não resolve, a lei nunca vai resolver. É o amor de Jesus que vai resolver, é o amor de Jesus que vai nos salvar e que sempre nos salvou. Se hoje as penitenciárias não estão mais lotadas, é por causa do que os filhos de Deus e do que os discípulos de Jesus estão fazendo aqui. Concordam comigo? Isso, com certeza. E tudo para Louvado seja o nome de tudo Deus. Tudo para a glória né, dele, né? Tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. Não é sobre nós. Isso aí que você está falando aí também para a gente finalizar aqui. É que eu tenho que falar, vou dar o exemplo do meu filho, né? Eu gosto muito de trazer exemplos do dia a dia. Então vou dar o exemplo do meu filho. O meu filho, e vai não vai, ele se esperneia lá, quer fazer do jeito dele, né? E eu tento mostrar para ele que não é do jeito dele. Sim. Não é assim que funciona, né? Só que eu entendi que se eu for lá e somente disciplinar o meu filho, estabelecer uma lei com relação àquilo ali, ele vai deixar de fazer aquilo, mas por medo. Isso. Não porque ele está
com o coração naquilo, não porque ele me ama, mas por medo da consequência. Isso. Né? É que muitas pessoas, vou cumprir a lei para não ir para o inferno. Mas quando eu mostro para o meu filho que aquele caminho que eu estou direcionando ele é o melhor, com amor, o meu filho, ele passa a me obedecer pelo amor e não pela consequência. Mas ele entende que se ele acabar fazendo algo de errado, vai ter uma consequência em cima daquilo. Mas a consequência não foi o pivô de ele decidir fazer o certo. Mas eu vou fazer o certo porque o meu pai me ensinou, porque meu pai me entregou amor. Porque meu pai falou comigo com carinho, ele teve a forma de como ele falar. Perfeito. Ele não está me impondo com relação a isso. Não, meu pai chegou e conversou comigo. Então, assim, foi tudo isso que a gente acabou falando hoje. Jesus, ele não veio para impor sobre você. Como o evangelista falou, ele veio para lhe conceder a graça. Só que aí você também tem que entender que se você for por outros caminhos, caminhos errados, há uma consequência com relação a isso. Mas deixa com ele, né? Mas aí deixa com Jesus, né? Isso. Não sou eu como ser humano, né, que foi alcançado também pela graça. Deixa com ele. Que vai aplicar. Isso, deixa com ele. Deixa com ele. É sempre pelo amor, não pelo medo nem temor. E o que você está fazendo, Eliabe, é sendo Jesus na vida dele. É sim. O que Jesus fez com você, você está retribuindo para o seu filho. Entendeu? Porque nunca fizeram isso contigo. É. Tu recebeu o amor. Isso. Esse amor que constrange diariamente. Né? Às vezes tu mudar um dia ali que tu chamou a atenção dele, poderia ter sido de outra maneira. Sabe? Opa, amanhã eu vou fazer Excedi diferente. um pouco, né? Aqui, extrapolei um pouco. Por isso que aquele dia eu falei que a minha esposa, ela é o Espírito Santo na minha vida. Uhum. Evangelista Lu Sabe? uma Ela mulher é de Deus, total, é uma mulher de total, Deus. total. É muito claro, sabe? Quando tu começa isso na tua família, Isso. né? A gente está finalizando, mas é isso. É o Espírito Santo. Eu acho que não tem muito mais o que a gente, sabe? E se vocês querem experimentar esse amor, experimentem. Que amor é esse? Do louvor, né? Que amor é esse? Graça incalculável. Graça incalculável. Que amor é Paz esse? que excede todo entendimento. Sabe? Esquece a lei. Esquece tudo aquilo que a gente aprendeu. O que vocês aprenderam. Só experimenta que amor é esse. E se esse pessoal que está nos assistindo agora, evangelista, quiser nos encontrar, é possível? Nos encontrar pessoalmente, Com para a gente certeza. bater um papo? Com certeza. Com certeza. Onde é que a gente está sempre? Pode nos convidar para o churrasco. Não, mas pode nos encontrar. Hoje a gente está numa missão, né, que é a Igreja Maná. É só um ponto de Um referência. ponto de referência, né? Um A ponto de gente tem os encontro. encontros semanais. Nós temos também o encontro dos Homens com a Missão, que é a cada 15 dias. O próximo Às vai ser dia segundas-feiras. 29, segunda-feiras. Certo. Nós temos na quarta-feira também, às 19h30, o nosso culto de ensino. E aos domingos, às 9, às 17, às 19, pode nos encontrar lá. E com certeza o amor do Senhor vai alcançar vocês, Eu tenho certeza disso. como nós somos alcançados. Em nome Amém. de Em nome Jesus. de Amém, Jesus. amém. É isso, gente. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a companhia de vocês, né? Eliabe teve que dar uma saída aqui, mas daqui a pouco está voltando. Mas eu gostaria de agradecer, né? Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo conosco aqui. Pode vir para cá, Eliabe. Tá tranquilo. Para a gente se despedir, porque é como se fosse ao vivo, né? Tá aí o irmão Eliabe, já voltou. Então, agradecer cada vez mais, né, a sua... Hoje em dia é difícil você manter alguém assistindo um vídeo por tanto tempo, né? Porque as distrações, Isso, né? Então, isso. as distrações, elas nos tiram muito do foco. Então, para você que apreciou esse conteúdo, tenha certeza que não é nosso, não é da nossa parte, mas é da Isso, parte de da Deus. parte Nós de aqui Deus. só somos instrumentos, certo? Contamos com vocês em uma próxima oportunidade, lembrando que nossos episódios vão sempre ao ar
às segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Nós entraremos muito em breve ao vivo, né? Então, vai ser Próximo bênção. mês, né? Próximo Deus mês, a permitir. gente, se Deus permitir, já vai começar a entrar ao vivo. Amém. Não é isso ali? Isso. Então, vamos se despedir aí, vamos nos despedir. Deixar o nosso até logo pro pessoal. Até mais. Tchau, gente. Aqui vai Obrigado, essa viu? câmera. Tchau, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Bom final de Quer dizer, semana. boa semana, e ninguém sabe quando eles vão Bom assistir, início é de verdade. semana, né? É isso aí. Fiquem com a paz do Senhor e com a graça de Deus. A graça de Deus lhe alcance. Amém. 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 Tchau.